bem-vindos ao Neurologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História por isso podcast, youtuber e professor. Entenda a relação entre sua expectativa de vida com um imperador chinês e uma vaquinha inglesa e neurologia sobre a história das vacinas. Epidemias e vacinas costumam ser um assunto para o Atila, que já fez vários metodologias sobre esses assuntos. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura. Já vimos alguns desses casos aqui antes. Os registros escritos mais antigos de humanos agindo ativamente para criar imunidade contra uma doença são do século XVI, na China, contra a varíola. Restos de feridas causadas pela doença eram secos ao sol e aspirados pelas pessoas, uma prática chamada de variolação. Após isso, elas costumavam desenvolver sintomas moderados da doença, mas agora tinham um organismo pronto para combater o vírus. É possível que esse costume chinês seja ainda mais antigo, com fontes especulando que isso já era feito mais de 2.000 anos atrás. O conhecimento dessa prática chinesa chegou na Europa no século XVII, durante o reinado de Kangxi, o imperador mais longevo da história da China, que foi acometido com varíola quando criança e, na vida adulta, ordenou que seus filhos fossem inoculados. A variolação também era praticada por alguns povos africanos. E, a partir de um africano escravizado, onde hoje é os Estados Unidos, essa forma de prevenção foi incentivada na América do Norte no século XVII. A varíola talvez tenha sido a doença mais mortal da história, e é virtualmente impossível calcular quantas pessoas morreram por causa dela. A varíola que motivou a primeira campanha obrigatória de imunização, em 1777, quando George Washington determinou que todos os soldados que lutavam na Guerra de Independência dos Estados Unidos deveriam passar pela variolação. A prática provoca imunidade. Entretanto, ela não é uma vacina propriamente dita, e não é tão segura e prática quanto uma campanha de vacinação. Era necessário descobrir como imunizar uma grande comunidade de pessoas contra a varíola. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner decidiu fazer um teste. O costume popular inglês pregava que pessoas que lidavam com vacas não morriam de varíola, pois contraíam a varíola bovina, menos perigosa, e ficavam imunizadas. As mulheres que extraíam leite ficavam com feridas na mão, mas normalmente não mais que isso. Jenner coletou material das feridas de varíola bovina de uma camponesa e inoculou um menino de 8 anos de idade com elas, que tinha um pequeno corte. O garoto ficou doente, mas se recuperou. Posteriormente, Jenner inoculou o menino com varíola humana e ele não desenvolveu nenhum sintoma. Hoje, isso seria eticamente discutível, é claro. Jenner, de uma vez só, provou tanto que a varíola bovina imunizava seres humanos, quanto que essa proteção podia ser transmitida numa cadeia humana, de uma pessoa para outra. O médico testou outras 23 pessoas de maneira parecida, incluindo seu filho, então bebê. Após análise de seus resultados em novos testes, Jenner tornou-se aclamado por toda a Europa, embora tenha enfrentado algumas resistências de religiosos. Em 1803, o governo britânico iniciou sua primeira campanha de vacinação gratuita. Para permitir que Jenner pudesse se dedicar aos estudos das vacinas, ele recebeu algo como 17 milhões de reais do governo em valores atuais. Napoleão, que era um inimigo do Reino Unido, em 1805, ordenou a vacinação de seu exército e, em gratidão, condecorou Jenner e libertou prisioneiros britânicos, afirmando que não poderia negar o pedido de um dos maiores benfeitores da humanidade. E sim, como Átila já explicou, é verdade que a palavra vacina é derivada da palavra vaca. Em 1840, o governo britânico proibiu a variolação e determinou que a vacinação seria fornecida para todos que desejassem. Em 1853, a vacinação obrigatória para crianças foi instituída. No gráfico na tela, vocês podem ver o histórico da expectativa de vida ao nascer no Reino Unido por 250 anos. Estão vendo que é nesse período que a expectativa de vida começa a subir muito mais rápido? Você pode até achar que é coincidência, mas estará errado. Invenções desse período para facilitar a massificação das vacinas foram a agulha hipodérmica e as seringas modernas, dispensando a necessidade de fazer incisões para a vacinação. No final do século XIX, com a segunda revolução industrial, a fabricação de vacinas já estava difundida por diversos países, e novas e melhores vacinas foram desenvolvidas, incluindo para outras doenças, com o biólogo e pesquisador francês Louis Pasteur como talvez a principal figura desse período. Campanhas de vacinação tornaram-se parte das políticas de prestígio nacional. Em 1874, o Império Alemão iniciou suas primeiras campanhas de vacinação obrigatória. 20 anos depois, apenas 5 pessoas morreram de varíola no país. Nem tudo é louvável, claro, já que tais avanços na medicina também incluíam práticas condenáveis,
como teste de novas vacinas em populações nativas dos impérios coloniais, sem que as pessoas soubessem ou consentissem em serem cobaias. Como comentamos no livro sobre a gripe espanhola, a segunda revolução industrial trouxe inovações tecnológicas, mais comércio, maior fluxo de pessoas pelo mundo. Consequentemente, mais doenças sendo levadas de um lado para o outro. Vírus e bactérias não respeitam fronteiras nacionais. A cooperação internacional tornou-se necessária. A varíola, por exemplo, mesmo com grandes campanhas de vacinação em alguns países, ainda existia, especialmente em regiões mais pobres, e continuava matando. Para ser mais preciso, em menos de 80 anos, no século XX, cerca de 300 milhões de pessoas morreram de varíola. Com a criação de diversos organismos internacionais após a Segunda Guerra Mundial, a erradicação da varíola começou a ser executada em escala mundial. Mesmo durante a Guerra Fria, um período de tensão, a União Soviética e os Estados Unidos cooperaram para eliminar a doença, já que a saúde é mais importante. Em 1958, o virologista soviético Viktor Zhdanov propôs uma resolução na Organização Mundial de Saúde para a erradicação da varíola. Em 1966, foi formada a Unidade de Erradicação da Varíola, sob a liderança do médico Donald Henderson dos Estados Unidos e utilizando a metodologia do epidemiologista Karel Haska, da então Tchecoslováquia. Inicialmente, as duas superpotências que forneciam o pessoal médico e as vacinas, mas também cediam a tecnologia para que os países de desenvolvimento pudessem fabricar seus próprios insumos. Nesse período, e com apoio internacional, que foi criado o Programa Nacional de Imunizações, focado em combater a varíola no Brasil. O país já tinha instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, fundada em 1900, e o Instituto Butantan, fundado em 1901. Ambos hoje são referências mundiais em diversas áreas. Em 1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública, responsável pela primeira campanha nacional de vacinação, em 1961. Tais iniciativas públicas tiveram o mesmo efeito na expectativa de vida do brasileiro, que passou a crescer desde então. Após 2 décadas de campanhas de vacinação, no dia 8 de maio de 1980, a humanidade conseguiu algo incrível. É o dia em que a OMS certificou a erradicação da varíola entre humanos, com o último caso natural sendo de um cozinheiro somali em 1977. Ele viveu até 2013. Em valores atuais, o custo total do programa foi de cerca de 2 bilhões de dólares, 10% do que o mundo gasta em saúde por dia atualmente. Os custos de vacinar as pessoas são muito menores do que os custos de tratar e conter doenças. A mesma cooperação internacional permite que a humanidade também seja perto de erradicar a poliomielite, outra doença que afetava milhões de pessoas. Atualmente, apenas Afeganistão e Paquistão registram casos naturais da doença, já que as campanhas de vacinação são infelizmente prejudicadas pela tensão e violência das últimas décadas. Aqui no Brasil, o símbolo dessa campanha de saúde pública é o Zé Gotinha. E, ao mostrar de maneira breve a trajetória histórica da vacinação, é importante notarmos como ela foi essencial para a humanidade chegar onde chegou e é necessária para ir além. É uma história em desenvolvimento que não pode ser interrompida. Excepcionalmente, não teremos comentários sobre o vídeo A Origem das Tradições de Natal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre conquistas da humanidade. E até a próxima. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Pessoal, de acordo com o vídeo aí que nós acabamos, né, de assistir, o criador aí da primeira vacina foi contra a varíola, né, que foi um médico inglês, o Jenner, em 1796. Ele fez essa imunização braço a braço mesmo. Como que ele começou? Ele começou a fazer a imunização, ele pegava uma pessoa que estava, né, com as lesões da varíola, né? Ele pegava a secreção que saía dessas lesões, ele inoculava na pele de uma pessoa saudável, então, assim, ele sensibilizava aquela pessoa com aquele patogênio causador, né, da varíola, então ele percebeu que dava certo. Então, graças a esse estudo, que ele deu a ideia de utilizar, né, esse patogênio que era suficiente para estimular
o agente específico do causador. Então, estimulava a imunização e criou-se, então, a primeira vacina, né? Então, a primeira vacina da história, da ciência e da medicina foi a vacina da varíola, que foi a vacina contra a varíola. Então, essa inoculação, essa variolação foi braço a braço mesmo. Então, foi o primeiro caminho que começou o estudo do sistema imunológico, que foi em 1796, com esse médico, né, o Jenner, e teve também outras vacinas que marcaram a história também do Brasil, né, que teve 5 vacinas que marcaram a história do Brasil, que a primeira foi contra a varíola, né, de 1796, e teve a segunda vacina, que foi a vacina contra a raiva, que é a antirrábica, que ela foi produzida em 1885, foi a segunda vacina. A terceira vacina foi contra o tétano, né, que foi produzida em 1920, né, e essa vacina contra o tétano foi muito importante também, que ela ajudou a medicina, né, que foi que as pessoas que iam fazer cirurgia, infecção aguda causada pela toxina, né, do bacilo, então essa vacina teve um grande avanço e ajudou muito a medicina também. E teve a quarta vacina, que foi sobre a vacina da tuberculose, né, que também é uma doença causada por uma bactéria, que essa vacina foi produzida em 1921, e a quinta vacina foi a vacina contra a febre amarela. Então, são essas 5 vacinas que marcaram, né, a história, que foi contra a varíola, da raiva, do tétano, tuberculose e a febre amarela. As meninas querem continuar? Cláudia? Sim, Gleice. Posso dar continuidade? Pode. Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia, eu sou professora de Biologia e Ciências, para quem me conhece. Nós vamos falar um pouco agora sobre como é a ação da vacina no nosso organismo. Como você viu, desde os primórdios, né, da humanidade, nós estamos sujeitos, nós seres vivos de um modo geral, os seres humanos, estamos sujeitos à invasão de agentes patogênicos, ou nós chamamos de antígenos. O que é um agente patogênico, o que é um antígeno? É um organismo que vem... Seu áudio está muito baixo. Está baixo? O meu está no último aqui. Mas está dando para ouvir? Vou ficar mais perto do microfone. Melhorou? Então tá. Não muito. Deu uma melhorada? Então tá, vou continuar. Então, o que é um patógeno ou um antígeno? É um agente que entra no seu organismo e causa doenças. Dessa forma, você vai ficar doente, né? Então, veja só, quando esses micro-organismos causadores de doenças, né, ou esses agentes infecciosos entram no seu organismo ele vai entrar em ação. Para quê? Para combater esse agente invasor, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo. Essa primeira invasão, por exemplo, o seu organismo teve contato com o vírus, a primeira vez. Seu sistema imunológico vai ser ativado para combater esse vírus. Esse primeiro contato para combater esse vírus vai na madeira. Oi? Na hora que eu tô falando, tô aqui perto. Esse primeiro contato com o vírus vai levar a uma resposta imunológica lenta. Aí você vai acabar ficando doente, porque seu sistema imunológico vai responder de forma lenta. Aí que entra a ação das vacinas. Quando você recebe a vacina, você, na verdade, está recebendo uma substância biológica preparada para o próprio micro-organismo causador da doença, o próprio patógeno. Mas como é isso? Mas esse patógeno ele vai passar por um processo laboratorial, onde ele vai ser inativado ou atenuado. Você pode usar o próprio micro-organismo para a produção da vacina,
ou fragmentos desse micro-organismo. No caso das vacinas contra o Covid, houve inovações tecnológicas para a produção dessas vacinas. Cada uma está recebendo uma metodologia, uma tecnologia diferente. Mas, de um modo geral, as vacinas elas são produzidas dessa forma. Você pega o próprio micro-organismo causador da doença, ou seja, o patógeno ou o antígeno, são sinônimos, né? Você inativa esse patógeno, ou atenua ele, ou pega fragmentos dele e introduz na pessoa, como o Jenner fez lá com a varíola. Quando o seu organismo ele entra em contato com esse antígeno ou esse patógeno, ele vai reconhecer como como um corpo estranho, e vai ser acionado, seu sistema imunológico vai ser acionado na produção de anticorpos. Quando você entra em contato uma segunda vez com o agente verdadeiramente causador da doença, seu sistema imunológico vai ter ali também células chamadas células de memória, que vão ter na memória lá esse micro-organismo causador de doença e vai acionar o sistema imunológico para a produção de anticorpos. Essa resposta ela vai ser imediata, ela vai ser rápida, então não vai ter tempo para a pessoa adoecer. Então, é de uma forma bem simplificada que a vacina é feita. Quais são os passos para a produção de uma vacina? A vacina, ela tem 3 passos básicos, né? Primeiro, primordial, eu tenho que estudar aquele agente causador da doença, eu tenho que conhecer ele, como ele age, em que parte do organismo ele é suscetível. Aí, começa com a pesquisa, eu vou estudar esse micro-organismo. Segundo passo, eu vou produzir a vacina e vou fazer testes, né, em animais. E o terceiro passo, fazer os testes em humanos. Cada vacina tem um tempo para a sua elaboração e produção. Cada vacina tem um tempo para a sua elaboração e produção. Esse tempo para a produção de cada vacina, ele pode variar, vai depender do tipo de micro-organismo trabalhado, a tecnologia que está sendo usada, e aí para produzir-se um medicamento efetivamente, né, que vai funcionar. Hoje nós temos as vacinas contra o Covid, geralmente nós utilizamos 2 doses, são geralmente perguntas que as pessoas fazem. Por que 2 doses? A primeira dose, ela vai estimular o seu sistema imunológico à produção de anticorpos, que é aquele primeiro contato que eu falei com você. Seu organismo entrou em contato com um agente estranho, ele vai acionar o seu sistema imunológico, são como soldados. Eles reconhecem que está havendo uma invasão de algo que não pertence ao seu organismo. Então, esses soldados, né, que é o seu sistema imunológico, vai entrar em ação para combater esse micro-organismo na produção de anticorpos. Quando você recebe uma segunda dose, essa produção de anticorpos, ela será intensificada. Por isso que se fala, né, a proteção, ela vai ser verdadeiramente efetiva, realmente depois que a pessoa tomar a segunda dose. Não significa que ela não esteja imunizada na primeira dose, está, mas a efetividade para você garantir uma imunidade maior é a partir da segunda dose, depois que você toma a segunda dose, e tem um tempo determinado para que essa dose realmente funcione no seu grau máximo, né? As vacinas hoje do Covid estão com uma ação de imunidade acima de 60%, que é uma imunidade aceita pela comunidade mundial da saúde. Aí eu coloquei, acho que a Ellen vai colocar um videozinho só para sintetizar o que eu falei. Se tiver alguma pergunta após o vídeo, nós podemos conversar. Aí você pode colocar aí, Ellen. É esse da vacinação. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho
e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro, mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Obrigada, Eva. Então, pessoal, vocês viram ali no melhor que as palavras, né? Vocês viram naquele desenho como o sistema imunológico age diante da vacina. Vou ressaltar alguns pontos. A vacina, ela simula a invasão do próprio micro-organismo causador da doença. E, muitas vezes, algumas pessoas apresentam reações à vacina. Se você olhar na bula da vacina, ela vai ter lá, como outros medicamentos, né, quais são as reações que você pode ter ao tomar a vacina. Geralmente isso é natural, o tipo de reação ela vai variar de organismo, de pessoa para pessoa, por causa vai depender do sistema imunológico de cada um, como está, né? Então, a reação, geralmente, ela é esperada, alguns tipos de reações são esperadas, porque o seu sistema imunológico, ele entra meio que num processo inflamatório na produção dos anticorpos, o que gera essa reação. E, geralmente, na bula fala quantos dias essa reação pode durar, tá certo? Quero frisar outro ponto, em relação a algumas vacinas. Como eu disse, nós recebemos a vacina, essa vacina estimula o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos. Por quê? Fica lá na célula de memória. Quando você entra em contato com o agente causador da doença, sua célula de memória está preparada para produzir os anticorpos, evitando que você adoeça. Essas células de memória, elas podem diminuir com o tempo, o que é necessário reforço. Já se fala, no caso do Covid, em futuro reforço. Por quê? Pode acontecer isso. Algumas vacinas, por exemplo, da gripe, né, que você toma anualmente, é por causa disso. Por quê? Essas células de memória, elas vão diminuindo com o tempo e você tem que tomar a vacina de reforço, né, para reativar essas células de memória, para quando você entrar em contato com o agente causador da doença, o seu organismo esteja preparado para combater. Aí eu acho que dá tempo a apresentar aquele videozinho sobre a Covid. Será que dá? Você podia passar aí, é 1 minutinho só. O outro da CNN. A técnica de produção da vacina Coronavac é dominada pela ciência há quase um século. É a chamada inativação do vírus. Nada mais é do que usar uma composição química ou calor para matar o vírus.
Na verdade, a estrutura dele continua lá, inteirinha, mas perde a capacidade de infectar as células humanas e causar a doença. Os pesquisadores, então, misturam os vírus inativados com um composto que estimula o sistema imunológico humano a aumentar a resposta de proteção. Quando aplicada, a dose entra no organismo, que identifica alguma coisa estranha. Vale lembrar que o nosso sistema imunológico está sempre pronto para atacar. Mas como o vírus está inativado, não vai causar os sintomas da Covid. É aí que as células vão trabalhar para criar um exército de anticorpos. Algumas dessas células funcionam como memória. É por isso que quando alguém vacinado entra em contato com o coronavírus vivo, o organismo lembra que já tem anticorpos e está preparado para destruir o invasor. A ação inimiga fica limitada. Pode até causar alguns sintomas, mas bem leves, porque o sistema imunológico já aprendeu a destruir o vírus. Dia dos Pais, Mercado Livre. Encontre o presente perfeito. Então é isso, pessoal. Nós falamos um pouquinho, de uma forma bem simplificada, sem entrar em muitos detalhes, sobre a ação da vacina no organismo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem fazer. Flávia. Oi. Eu vou falar sobre as fake news. Ah, tá. Então tá, só vou finalizar aqui. Se alguém tem alguma pergunta a respeito, quer fazer algum comentário? Então tá ok. Agora eu passo para ela. Bruna levantou a mão. Bruna quer falar uma coisinha? Pode falar, Bruna. Eu não vi, não. Bom dia. Bom dia. As meninas pediam para mim falar um pouquinho sobre a revolta da vacina. Seria até bom falar um pouquinho antes das fake news, porque é algo histórico, mas eu vou falar bem rapidinho para vocês, porque a história ela vem se repetindo, né, ao longo do tempo, vamos dizer assim. Na verdade, o que tem acontecido hoje? Muitas pessoas estão resistindo a tomar a vacina, por medo, falta de conhecimento, ou pelas próprias fake news que a colega vai falar posteriormente. Então, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a revolta da vacina. Vou só apresentar aqui, rapidinho, que eu vou mostrar também uns memes, mas é coisa bem rápida mesmo. Aí. Seguinte, pessoal, a revolta da vacina, ela tem alguns... a gente precisa conhecer o contexto histórico. O que aconteceu? Tudo vai começar quando o presidente da República, Rodrigues Alves, em 1902, ele vai ter um plano. A ideia dele era modernizar a capital da República, que na época era o Rio de Janeiro. E nessa intenção de modernizar, ele vai começar a construir uma avenida, inicialmente chamada de Avenida Central, vai demolir várias casas, vários casarões, né, principalmente das populações mais humildes. E ele vai falar assim: ô, doutor Oswaldo Cruz, eu estou precisando que você contribua aqui nesse projeto de modernização e higienização. Aí ele vai chamar um médico sanitarista, doutor Oswaldo Cruz, para combater a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, que estavam matando milhares de pessoas no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Bom, só que o que o governo vai fazer? Vai fazer uma lei em 1904 defendendo a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Aí é que o bicho vai pegar, porque a sociedade carioca ela vai se levantar contra essa obrigatoriedade e a sociedade vai ficar dividida em duas partes. Aqueles que eram contra a vacina, né, e os que eram a favor da vacina. Os que eram
a favor da vacina, vamos dizer assim, não, gente, varíola está matando aí mais de 4 mil pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. A gente precisa confiar na ciência, nós precisamos vacinar. Já outras pessoas, e também eles argumentavam, né, que a vacinação obrigatória na Europa já tinha sido um sucesso. Então, por que não adotar a vacina obrigatória no Brasil? Outras pessoas, né, diziam, não, nós temos que ter o direito de escolher se queria ser vacinado ou não. E eles também não confiavam nos agentes da saúde e na ciência, né? A própria ciência, ela era colocada em questionamento aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse projeto de lei, em 1904, que vai ser proposto, ele vai ser aprovado. E aí o pessoal vai começar a sair nas ruas, quebrar tudo. O pessoal se armou com pedras, tudo quanto é tipo de armamento para enfrentar a polícia. Aí o governo vai ordenar que seus navios de guerra bombardeassem bairros situados na orla litorânea. Então vai ter aí uma força do governo para combater a revolta da vacina. Então, ela acontece por causa da obrigatoriedade da vacinação. E nesse momento aí, quando a população ela enfrenta a polícia, né, vão ocorrer mortes de cerca de 30 pessoas nessa época. O que nós podemos observar de semelhante ao tempo atual, o que nós estamos vivendo? Que faltou, na época, né, faltou um pouco a questão da orientação da população, explicar como que a vacina, ela ocorre, né, faltou o que vocês estão tendo hoje, muita informação e explicação. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui, revolta da população, porque eles não queriam ser vacinados à força, né? Dizia-se que a polícia chegava, levantava a saia das pessoas, das mulheres e vacinava, o que era uma mentira, né? Era divulgação mesmo de notícias falsas para ir contra o próprio governo. Foi isso que aconteceu, né? Na época. E hoje a gente vê também muita divulgação de notícia falsa, que a colega vai falar mais detalhadamente. Eu gosto muito desse meme aqui, do jacaré conversando aqui com o burrinho, né? Sei não. Tomou vacina, né? E porque dizia-se que se você tomar vacina e virar o jacaré, não tem problema, problema é seu. Então já começou aí, algumas falas distorcidas vão virar memes, fake news. Gosto muito do chip, a colega vai falar um pouco mais sobre essa questão, que envolve um pouco de história também, porque a gente sabe que a China na sua história, um país comunista e tudo mais, e que a vacina viria com um chip para poder a China controlar, né, todo o mundo. E aí tem aqui uma chargezinha, né, o rapaz, oxe, aí aparece o jacaré novamente, não tomou vacina, pai? Então, a minha, com aquele chip 5G, China reina demais, bicho. Braço do fulano, 5G, 100%. Então, mais uma teoria da conspiração. Então, o que eu queria falar para vocês é que essas histórias falsas, elas e colocando em descrédito a ciência, ela não é algo atual, né? Vem há muito tempo. Tanto é que no Brasil ocorreu essa revolta lá no início da República, e por falta de orientação e falta de explicação, talvez uma campanha melhor para as pessoas. O que não justifica hoje, porque nós temos muita informação, mas temos ainda o problema das falsas notícias.
Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Só completando um pouquinho, Bruna, que você está falando, acho tão interessante essa questão do chip, né? Se a gente for imaginar, a China não precisaria da coronavírus para mandar chip, se realmente existisse, porque todas as vacinas nossas, elas são provenientes de insumos chineses. Então, ou seja, a China, ela controla essa questão da vacina já, então não havia necessidade disso. Aí tem outra pergunta aqui, o nome é Domingas Ferreira, acho que é o pai que está utilizando a mãe. Professora, se eu tomar a vacina e não tiver reação, a vacina vai funcionar? Sim, vai funcionar. Vocês têm que ter em mente que nós somos diferentes, nosso corpo é diferente. Eu posso muito bem manifestar, assim, pegar a Covid e não ter sintomas, enquanto quem está ao meu lado ter sintomas. Da mesma forma, se a vacina. Pode ser que eu vou tomar vacina, não vou ter sintoma nenhum, e pode ser que outra pessoa venha ter sintomas. Significa que ele está mais imunizado que eu, não tem essa reação. Então, você não se preocupe com isso. Se tomarem a vacina da Covid, ou quem está com sintoma ou não, ela está, sim, funcionando. E também não devemos ter medo dos sintomas, que acho que, na verdade, a grande maioria das pessoas estão tendo medo do sintoma. Então, assim, não estou tendo sintoma, não está funcionando. Acho que a maioria está sendo, vou vacinar de tal vacina, porque vacina dá febre, vacina dá isso. E a gente tem que ficar um pouquinho alerta. É uma febre, antes a febre do que aqui. Eu vou mostrar rapidinho para vocês, antes da outra professora falar. Como ela falou da revolta da vacina, essa revolta da vacina, ela vem referência a uma doença que nós chamamos de varíola. Aí eu vou mostrar para vocês o que era a varíola. E aí eu questiono aqui, ó, a cena. Isso é a varíola. Será que essa vacina da varíola, ela seria, assim, tão ruim? Aí é questionamento. A gente tem que olhar a doença em si, a gente tem que perder esse medo. A gente vê quantas pessoas estão morrendo de Covid. A gente tem que perder esse medo. Será que o fato de estar vacinando, uma das vacinas, me dá uma febre, uma dor no braço, uma disposição, será que é tão ruim quanto a morte? Será que essa doença, graças a Deus, que está extinta, e ela foi extinta porque foi, na verdade, uma união do mundo inteiro, o mundo todo se uniu. Os países mais ricos começaram a ajudar os países mais pobres para a vacinação. Por isso que nós conseguimos extinguir essa vacina. A Covid só vai ser possível se o mundo todo se unir em prol a essa vacina. E um dos motivos da revolta da vacina, só completando a fala dela, era o fato de que para fazer a vacina da varíola se pegava um pouco da vaca, como se fosse aquela parte do pus da vaca, aquela estrutura de erupção, essas erupções que dão aqui, nas vacas também tinham, só que eles perceberam que nas vacas não era tão agressivo, já no ser humano já era mais agressivo, chegava a matar. Então eles estavam pegando o material das vacas, e aí as pessoas estavam ficando revoltadas, porque elas achavam que se elas fossem vacinadas com esse material, elas iam virar vacas, tipo assim, vamos transformar em uma vaca. E aí, a mesma coisa que a gente pode dizer em relação à vacina algumas vacinas, né, que estão usando RNA mensageiro, e que algumas pessoas estão falando que ela vai transformar o DNA dela, então por isso que ela vai começar a se transformar em jacaré, transformar em outra pessoa, coisa que cientificamente é errado, e a pessoa que está falando isso falta informação. Aí pode continuar, ela. Bom dia, meu nome é Ellen, eu sou professora de Química. Vou compartilhar a tela aqui, né, com a gente, só um momentinho. E eu vou falar aqui sobre as fake news. Né, quem nunca recebeu uma mensaginha, né, principalmente no WhatsApp, falando uma coisa que a gente ficou meio em dúvida. Só que quando a gente receber, a gente deve o quê? Procurar, né, mais informação para não compartilhar notícias falsas. E eu separei algumas aqui, que, né, você não vai se transformar em jacaré, né, as meninas já falaram aí, né, uma fake news é que vacinas não são seguras, já foi mencionado aí, né, que, desde quando a gente nasce, a gente toma vacina para o nosso bem, e isso, com muitos estudos, tem vacinas que levam um tempo para ser estudado, aí, que eu já ouvi várias pessoas falarem assim,
Ah, mas a vacina foi feita durante um ano, só que foi o quê? Intensificado os estudos. Então, por isso que a gente deve confiar, na ciência. Deus deixou a ciência para nós e, graças a Deus, para o nosso bem, né? E outra fake news, não preciso me vacinar se outras pessoas se vacinarem. Se todos pensarem assim, ninguém vai vacinar, né? Então, outra também posso me contaminar com o coronavírus ao tomar a vacina. As meninas aí já falaram sobre isso, que, que é relacionado, né, ao RNA, e tem várias formas de fazer a vacina, que não tem, e o vírus também, quando é feito na vacina, é inativo, não acontece de contaminação. E outra também, que foi mencionada aí, Bill Gates quer implantar um chip com a vacina contra o coronavírus. E a gente já até ouviu várias coisas falando que tem magnetismo, né, no lugar da vacina. Isso é tudo fake. E outra, vacinas são usadas para controle populacional. O coronavírus, né, está sendo esse controle, porque várias pessoas, né, infelizmente, conhecidos nossos mesmo, colegas, estão, né, passando por isso, e se a gente não vacinar, pode acontecer isso, né, a gente tem que buscar essa proteção. E outra também, né, vacinas de tecnologia genética alteram o nosso DNA, que foi falada aí por Cláudia, né, a gente não vai transformar em jacaré, não vai mudar nada no nosso DNA. Outra coisa também, que é relacionada aqui à parte química, né, que circula nas redes sociais, uma mensagem que diz que o pH do novo coronavírus varia de 5,5 a 8,5, e que ingerir alimentos com pH superiores a este valor é suficiente para combater o vírus. Isso é uma fake mesmo, né? Quem nunca recebeu essa mensagem aqui, né, que fala que o limão tem o pH 9,9, que o abacate é 15,6, o alho 13,2, a manga 8,7, tangerina 8, o abacaxi 12,7 e a laranja 9,2, né? Isso aqui é uma grande fake news, né, relacionada à química. E eu até coloquei aqui, né, para a gente, né, que pH, né, é o potencial, né, de hidrogênio, ele é o índice de hidrônio, né, do íons hidrônio, que é o H3O+, em uma solução, que a gente conhece pelo H+, por isso que fala pH. Aí eu coloquei aqui, né, para o pH, ele vai até 14, e nessa fake news fala que o abacate passa de 14, então não existe um pH mais de 14, a variação dele é de 0 até 14, e eu coloquei aqui, né, a parte de ácido, que vai de 0, né, até 6 e pouco, ele inicia, né, a parte neutra depois, e chega até a básica, e eu coloquei ali o que é indicado na mensagem, né? A manga, a tangerina, ela a gente sabe, né? A gente ingerir, que é ácido, e aqui na escala está sendo como neutro, comparado à água, né? Que a água, o pH dela é 7, né? A variação dela é 7 e pouquinho, dependendo da água. E na mensagem fala o quê? Que a manga, a tangerina, a variação de 7 a 9, né? Fala que o abacaxi, o alho é 12. Isso é uma grande mentira. E o abacate passa de 14. E não existe pH depois de 14. Já eu coloquei a realidade aqui pra gente, né? O limão é aproximadamente 2, o abacaxi, a tangerina ali 3 e pouco, e o abacate, o alho, é de 5 até 6 a variação dele. Então, essa é a realidade. Então, quando a gente chegar uma fake news dessa, né, claro que a gente tem que ingerir esses alimentos, que é para o benefício nosso, mas ele não é contra o Covid. E igual falar, chupa laranja, claro que vai aumentar a nossa imunidade, mas
não vai combater o coronavírus, porque não tem estudo científico para isso, e, né, relacionada a essa alimentação diretamente para o Covid. Então, quando a gente receber nessa mensagem, para a gente ficar atento para não compartilhar, porque aí a gente está o quê? Enganando outras pessoas, né? Claro que vai ser bom a pessoa comer, mas não vai proteger contra o coronavírus. E outra fake que a gente, né, viu aqui muito no WhatsApp é que deixar a garganta umedecida, né, beber água de 15 em 15 minutos previne a Covid. E que beber muita água, fazer gargarejo com água morna, sal, vinagre, previne também. Isso é uma fake news. Claro que a gente deve beber água, né? A água é fundamental para o nosso organismo, mas ela não é para combater o coronavírus, né? E essa mensagem aqui, não recebeu o vídeo desse senhor, né? Ele fala muito sobre isso, que a gente deve gargarejar com água, água morna, para combater o Covid. Então, isso é uma fake news. Então, vamos ter cuidado, né? Eu coloquei um videozinho aqui, vê se passa. Só um momentinho. Não tem como não, mãe. Ou é pelo site, pelo aplicativo, ou é... Ô, Ana, seu áudio está ligado? Você vai querer perguntar alguma coisa? Oh! Quer perguntar? Pode. Oh, desculpa aí, eu não percebi que estava ligado. Mas eu ia falar assim uma coisa. Pode contribuir antes do vídeo, se quiser. Pode. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Que algumas pessoas põem no TikTok, em várias redes sociais, que se tomar vacina vira zumbi. Mas é pura fake news. É só para não tomar vacina, fica pondo na cabeça das pessoas para não tomar vacina para depois se lascar. Isso mesmo, tem muitas fake news, toma cuidado. Tô sem áudio. Sem áudio. Aí eu não ia passar, não. Então, né, informação é a melhor coisa que a gente tem, né, para a melhoria da nossa vida. Eu coloquei outro vídeo aqui, pequenininho também, que fala sobre a proteção.
Isso. Só um momento. Então, essas, né, foram algumas fake news. E eu coloquei aqui uma mensaginha para a gente, né, para a gente não esquecer das medidas de proteção aonde a gente estiver. Igual agora tá voltando às aulas, né, graças a Deus. Então, que a gente possa se proteger também lá. Né, com o distanciamento social, o uso de máscara, né, higienização das mãos, lavar a mão, passar álcool quando não tiver como lavar. Então, essas são as medidas que vai nos proteger. E, só um momento, saiu aqui. Então, essa mensagem aqui também, né, para a gente ter esperança, porque logo isso vai passar. Obrigada. Ellen, tem um aluno, acho que é aluno Pedro, ele fez uma pergunta, por que os jovens ainda não foram vacinados? É o seguinte, Pedro, primeiro, a ordem foi primeiro as pessoas do grupo de risco, né? Foram os idosos, depois as pessoas com algum tipo de comorbidade, e foi a sequência. E como os jovens, eles têm um sistema imunológico, né? Prevê-se que o jovem, ele está com um sistema imunológico mais eficiente do que uma pessoa que tem algum tipo de comorbidade, ou uma pessoa idosa, eles estão ficando... depois que passar todo esse grupo, né, chamado grupo de risco, aí sim, os jovens serão vacinados. Essa a intenção, pelo menos é o que relata o Ministério da Saúde, mas a previsão é de que todos sejam vacinados, jovens, idosos, todos. Só completando um pouco a sua fala, Flávia, porque eu acho que eu entendi um pouquinho a pergunta dele, que ele foi um pouquinho mais além, não só jovens, ele questionou, acho que foi dos menores de 18 anos, eu acho que era essa a intenção. O que acontece? Na vacinação, você tem primeiro os testes que foram feitos. Os testes foram feitos, a princípio, em população adulta, ela não foi ainda feito em menores de 18 e crianças. Como a Flavinha falou, eles não eram um grupo de risco até então eles priorizaram fazer os testes mais da população adulta. Só que a gente tem já nos Estados Unidos testes já realizados confiáveis com a Pfizer entre 12 a 18 anos. Então, a gente já tem autorização, já aqui em São Paulo, de tentar vacinar com a Pfizer crianças, adolescentes de 12 a 18. Menores de 12 ainda não tem teste. Eu acredito que com o tempo, com os testes, eles irem, como se diz, realizando, eu acho que vai chegar para toda a população. Então, por isso também que ainda não foi liberado para todas essas faixas etárias, principalmente para crianças ainda não foi. Mas é um grande questionamento em relação, vi um dos pesquisadores, né, era até o Mandetta, questionando a questão das crianças, que nós temos crianças de risco, que será que essas crianças de riscos, que tem, por exemplo, diabetes, uma criança de 7 anos que tem diabetes, não seria interessante, mesmo que a gente não tenha esses testes ainda, dar a essa criança esse direito de vacinar, porque a Covid vai ser muito mais perigosa do que a vacinação da Pfizer, que a gente vê que ela já é segura para grávidas e já está sendo segura também para adolescentes. Então, talvez uma criança de 7, 3 anos, que tem doenças já comorbidades graves, seria interessante, talvez, ainda está essa discussão de liberar para eles. Pode falar, Janete. Interessante a questão da importância da vacina. Essa semana teve uma reportagem sobre a questão dos Estados Unidos, que é um dos países em que houve um avanço muito rápido, né, até porque eles disponibilizaram muitas doses para a população, foi ofertado. Mas também é um dos países em que a maioria da população optou em não vacinar. E isso tem causado um problema nas últimas semanas, que eles estão tendo um avanço de novos casos. E esses novos casos estão acontecendo exatamente entre essas pessoas que não quiseram vacinar. E aí, o caso de uma família, né, o pai, a mãe e uma filha adolescente, e eles já ofertaram a vacina para o adolescente, e a filha quase veio a óbito. Por quê? Porque eles não quiseram vacinar. E a filha, inclusive, ela
esteve no hospital, chegou a ser entubada. Então, agora os pais querem a vacina, né? Vão vacinar ou já vacinaram e querem que a filha, mesmo que depois que saiu do hospital, tome a vacina. Então, isso é um caso claro para a gente verificar a importância e a eficiência da vacina, porque é um método realmente eficaz para combater a doença. Aqui no Brasil, não é obrigatório também a vacinação, mas nós já temos algumas estratégias que fazem com que as pessoas, elas optem em vacinar. Optem assim, ou se elas se sintam coagidas mesmo a vacinar. Na região de São Paulo, algumas empresas privadas, elas têm colocado que se o servidor não foi vacinado, e ele está na faixa etária em que foi ofertada a vacina, ele pode ser dispensado por justa causa. Por quê? Porque ele está colocando em risco todo o grupo de colegas e também toda a população que aquela empresa atende. Então, não há motivo para ela não vacinar. Isso, indiretamente, faz com que essa vacinação seja obrigatória. Isso é bem interessante, né? Porque, por mais que você tenha suas ideias, seus posicionamentos, né, o fato da pessoa não querer vacinar, ela acaba atingindo uma população, uma série de pessoas, porque esse tem sido o melhor método para que a doença não se propague. Tanto, Janete, que a minha fala será mais ou menos esse ponto de vacinação, direito coletivo ou o direito individual. Pode falar, Ana. Tem também uma vacina que está tendo muita gente vacinando, que é a vacina da gripe. Na realidade, por causa da Covid, a gente teve pessoas que não foram vacinar com a vacina da H1N1, com medo de, como se diz, chegar lá e ter aglomeração. E isso teve abertura para todos irem vacinar da H1N1 e, infelizmente, algumas pessoas se negaram ainda, infelizmente. Eu vou, na verdade, dar um fechamento sobre vacinação, que foi muito bem colocado por minhas colegas aí, todo sobre a história, sobre como acontece a vacinação, sobre as fake news, até mesmo a revolta da vacina. Eu vou, na verdade, fechar, a gente entrar no tema bem interessante, vou dar uma lidinha aqui. Filho, você representa a luta pelo direito de escolha dos pais contra a imposição governamental de fazer a vacinação. Como se sente a respeito disso? Doente. Achei interessante, Janete, ter contado essa história, que realmente essa situação que nós estamos enfrentando, pais que estão se negando a levar seus filhos para vacinar. Isso vem antes da Covid-19, isso não é algo recente, não é algo que surgiu por causa dessas novas tipos de vacinas que nós estamos tendo, mas é algo que já está perpetuando, tanto que no currículo nosso, constantemente, ele é pedido para a gente trabalhar a importância da vacinação. Já tem anos que sempre eu chamo os adolescentes para ir vacinar. Uma dessas vacinas que eu tenho, até vou questionar a vocês, adolescentes, já vacinaram a vacina do HPV. A vacinação de 10 anos já começa a vacinar, mas por causa da Covid, vocês com certeza devem ter esquecido, porque quando está em escola, nós temos a campanha interna de avisá-los, e vocês têm que ir sim vacinado contra HPV. Então, aonde que surgiu esse movimento chamado antivacina? Para vocês terem ideia, esse movimento foi em 1998. Nós temos um inglês, um médico, nos renomeados, assim, revista científica, no Lancet, ele publica uma relação entre a vacina, no caso a tríplice viral, especificamente o sarampo, falando que quem vacinou da tríplice viral tem a tendência ao autismo. Posteriormente, ele foi refutado, foi comprovado que era mentira o que ele falou, então era uma fake news, e pior ainda, para vocês terem uma noção, dizem eles que ele tinha uma intenção de publicar posteriormente uma vacina dele, para as pessoas deixarem de fazer a vacina que estava naquela época sendo vacinada, por causa da vacina que ele estava querendo sugerir. Então, mas ele perdeu o direito de ser médico, foi cassado, mas foi uma fake news que foi lançada e que pegou. Aí daí as pessoas acreditaram nele,
passaram nos Estados Unidos, por isso que a gente viu nos Estados Unidos essa grande revolta em relação à vacinação, porque eles acreditam que a vacinação em uma criança, há muito tempo, ela vai acabar trazer vários problemas, um deles seria o autismo, então, por esses motivos, os pais estão deixando de vacinar seus filhos. O ano de 2018, por causa, a gente fala que nós imitamos os Estados Unidos em tudo, então foi um momento que o movimento que surgiu lá, basicamente nos Estados Unidos, e nós gostamos de copiar, principalmente copiar o que é errado. E aí, nós estamos tendo recentemente pessoas, e o que deixa mais alerta a gente são pessoas instruídas, viu, gente? Não é pessoas que não têm conhecimento. É o que também está acontecendo nos Estados Unidos, pessoas de grande instrução, que têm acesso a conhecimentos, mas compram essas fake news e adotam e não estão vacinando seus filhos. A gente vê que o sarampo é uma doença que já foi erradicada, ela está retornando. Em 2018, nós temos esse retorno. E nós temos, observei, 1.673 novos casos e 8 mortes, tudo por causa, consequência de uma fake news lançada em 1998. Outra doença que é preocupante, e ainda ela não chegou a aparecer no Brasil, mas ela é preocupante, é a poliomielite. Por que a poliomielite ela é preocupante? Porque a cobertura vacinal dela está 50%, está muito baixa. A gente sabe que uma cobertura vacinal, no caso da polio, seria 95%. Então, com essa cobertura vacinal muito baixa, o retorno da polio, ela pode acontecer. A de sarampo a gente já viu acontecendo, e da polio é uma das que pode chegar a acontecer. Então, o que a gente pode falar em relação a por que os pais estão deixando a vacinar? Primeiro momento, a maioria dos pais, vocês, né, os pais novos, né, porque eu sou um pouquinho mais velha, não conheceram as doenças de infância. Eu, por exemplo, quando eu era nova, eu lembro que nós tínhamos chamadas doenças da infância. Todo mundo, tipo assim, toda criança para chegar à fase adulta tinha que pegar aquelas doenças. Então, todo mundo tinha cachumba, catapora, sarampo, era doença da infância comum, poliomielite também na época era comum, então todo mundo tinha essas doenças, tá? A gente sabia que a gente tinha que passar por elas para chegar à fase adulta. A taxa de natalidade, Maria, seu áudio está ligado, viu, Maria? Maria, seu áudio está ligado. A taxa de morte de crianças era absurda. Então, muitas crianças, era comum uma família de 10 crianças, 10 filhos, aí tem uma morte de 2. Então, a gente vê até com avós, então, por causa dessa não vacinação. E hoje, como a gente não está tendo essa taxa de morte, de mortalidade alta, como a gente não está vendo mais essas doenças se manifestar, a gente acha que não há necessidade de levar mais as crianças para vacinar, porque não existe mais, a doença sumiu. E, na verdade, ela sumiu porque não está, por causa da vacinação que está impedindo ela aparecer. A decisão de vacinar os filhos pode parecer algo individual, mas ela é uma questão de saúde pública, porque vai atingir também as outras pessoas. Então, vacinar, foi o que Janete falou, não é algo só eu me proteger, eu também vou estar protegendo o outro. A Covid-19 só vai ter fim quando toda a população vacinar. A gente viu que nos Estados Unidos, as pessoas que não vacinaram estão pegando. A questão que é preocupante, que por mais que as pessoas que vacinaram, elas também vão correr risco de pegar. Por qual motivo? Se o vírus continuar circulando, ele pode sofrer mutação. E se ele sofrer mutação, aquela vacina que ele tomou pode já não ter mais efeito. Então, a gente tem que deixar, neutralizar essa circulação do vírus. E para neutralizar a circulação do vírus, a gente tem que ter uma vacinação ampla no país e no mundo. Então, é algo que a Organização Mundial de Saúde comenta isso. Porque a vacinação não tem que ser só, por exemplo, os Estados Unidos vacinou, está protegido, não. Também tem que se vacinar todo mundo. Porque a partir do momento que todo mundo for vacinado, o vírus para de circular, e ele parando de circular, ele para de mutar. Quanto mais ele estiver circulando, ele pode fazer mutações, e essas mutações podem realmente pôr fim a essas nossas vacinas que nós conseguimos, e temos que ter outras vacinas para pegar esse novo vírus mutante. Aí eu peguei algumas frases que fazem a gente pensar. Isso aqui é uma das pessoas que mexe com a questão de direito da criança e do adolescente, né? Não vacinar crianças é ilegal. Afirma advogados, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069, de 90, e ainda outros dispositivos garantem o direito da criança à saúde, que tornam obrigatória a vacinação.
Isso faz a decisão de não vacinar uma prática ilegal. Isso põe uma contradição entre o direito da família ou individual dos pais de decidir sobre a vida das crianças, por um lado, e a figura dessas como sujeito de direitos, por outro. Então, quer dizer, a vacinação é um direito da criança. Assim como ela tem um direito de ir para a escola, ela tem um direito da vacinação. O fato do pai não levar uma criança para a escola, ele pode ser processado, ele pode ir com conselho tutelar. Da mesma forma, o fato do pai não levar seu filho para a vacinação, ele também vai ser punido, porque isso é um direito da criança. Ela tem esse direito de se vacinar, o direito de ficar protegida. Outro trecho bem interessante, por lei, a vacinação também pode ser obrigatória, considerando essa previsão constitucional. O que acontece muitas das vezes é que o direito de pessoas à saúde pode colidir com outros direitos. Especialmente nesse caso, um dos argumentos que tem levantado contra a liberdade individual. Isso é bem interessante, todo mundo está argumentando. E minha liberdade de escolher? E minha liberdade que eu tenho de não querer vacinar? Sim, olha lá, adiante. Afirma Roberto Dias, professor de Direito Constitucional, doutor de Direito, temos 2 direitos que estão previstos na Constituição, que são contrapostos nesse específico. A Constituição não dá, inicialmente, em abstrato, nenhuma prevalência de um sobre o outro, mas, no caso concreto, a gente deve analisar qual deve prevalecer. Explica o professor. De um lado, nós temos a proteção da saúde pública, quer dizer, nós estamos aí perante 2 direitos, um direito da saúde pública, o bem coletivo, e aqui o outro lado, o direito individual. Os 2 são importantes, mas se você colocar na balança, gente, quem vai vencer é o direito da saúde pública. Então, todos têm que vacinar. Então, não tem essa questão, eu tenho meu direito individual. Você tem que pensar que quando você não vacina, nós estamos no caso da Covid, eu tenho casos de crianças que não podem ser vacinadas ainda, porque os estudos ainda não pegaram esse grupo de crianças. Vai chegar o momento? Vai. E aí, se eu não vacinar, eu posso transmitir para essa criança que tem imunidade baixa, que vai poder morrer. Então, eu sou culpado se eu não vacinar. Eu tenho que vacinar para proteger essa criança. Eu tenho que vacinar para proteger, talvez, algumas pessoas que têm uma saúde mais comprometida e que não houve autorização médica para ser autorizada a vacinação. Então, não é a questão da vacinação, não é um direito só meu, é um direito de saúde pública. Nos Estados Unidos, se você tem ideia, a questão é tão polêmica que, há um tempo atrás, alguns pais entraram na justiça. Por quê? A gente sabe que, muitas vezes, a vacinação, ela tem aquela questão de eficácia. O que seria eficácia? Talvez ela tenha 90% de eficácia, mas a criança pode chegar a adoecer, porque, na realidade, ela não é 100%. Então, talvez ela está vacinando as doenças de crianças, da fase infantil, e a gente sabe que não é totalmente 100%. E a criança está vacinada, só que, como não está tendo a vacinação em massa, pode estar acontecendo de pessoas, mesmo vacinadas, pegar essa doença de forma branda. E eles estão revoltados, porque por causa da população que está se negando. E eles entraram na justiça para que nas salas fosse colocado, para você ver a que nível que está chegando, alguns pais entraram na justiça, para que na sala de aula fosse colocado uma sala de aula de vacinados. E que do outra sala fosse dos não vacinados. Está chegando até esse ponto, uns 2, 3 anos atrás, essa polêmica de criar sala dos vacinados e dos não vacinados. Porque quem está vacinado vai estar lá no mais protegido, e nesse sala dos vacinados, também com certeza vai estar incluída aquelas crianças que não podem vacinar por questões de saúde, comorbidades. Então, aí você estaria a que nível que nós vamos estar chegando a ter criando esse tipo de separação entre nós. Por último, só comentando que até foi comentado com Janete, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu medidas de vacinação compulsória, entre aspas, né? O que é compulsória? Medidas legais para a obrigatoriedade da vacina forçada. O cidadão é levado a forçar, e se ele se negar, ele vai ter restrição de direitos. Foi o que ela comentou, a questão do ser demitido porque não quis vacinar e não comprovou o motivo que não foi vacinar. Outra aqui, pode ser que se algum estado quiser que quando estiver a faixa etária daquela criança de vacinar, e a criança não for vacinar, não se negar, o pai negar vacinar, a criança não pode frequentar uma escola na rede pública. É possível? Sim, é possível. Tanto que foi tão questionado isso, e foi até Mandetta, uma das capacitações que eu tive, e eu escutei o Mandetta comentando, que ele achava que a gente sabe que a Covid ainda não foi autorizada para crianças, porque está em fase de teste, mas que pelo menos poderiam pedir essa obrigatoriedade das outras vacinas. Por quê?
Não é justo que nós temos hoje a Covid e aparecer sarampo. Então, vamos obrigar que as crianças também venham estar com a cartela de vacinação em dias e, dessa forma, evitar que esse mal piore. E essa questão é uma brincadeira. Para vocês imaginarem, nós estamos caindo. Aqui é a nossa reação mesmo hoje, nós estamos na Covid caindo. E você, nessa queda, está escolhendo a marca. Qual vacina mesmo? Se não tiver a vacina que eu quero, não quero essa mochilinha para me salvar. Então, é uma questão, assim, de pensar o que nós estamos fazendo hoje na sociedade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, escolhendo marca. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e criticando uma vacina, parecendo um retorno daquilo que aconteceu na revolta da vacina no Brasil há um tempo atrás. Isso chega a ser um absurdo se pensar. Eu nunca cheguei a imaginar que o Brasil iria rejeitar a vacina e que o mundo iria rejeitar a vacina. Na verdade, nós estamos vivendo um ceticismo, uma descrença da ciência cada vez mais, a tal ponto que eu nunca imaginei, como professora, que eu estaria na sala de aula explicando que a Terra não é plana. Eu sabia, desde que eu fui na escola, que a Terra era esférica, e eu aceitei e falava comigo que eles acreditavam lá no século XV que a Terra era esférica, era plana. E nós estamos voltando a conceitos que já foram vencidos. Da mesma forma, a vacina, a gente sabia que quando surgiu era algo novo. Hoje ela já é bem aceita, todo mundo já vacinou. E nós estamos questionando algo que a ciência já comprovou. E sem vacina e com vacina, para finalizar. Nós, professores, estávamos pensando muito nesse momento com vocês fazer um sorteio. Aí eu queria ver como é que seria esse sorteio. Seria como, Janete, tem como você fazer esse sorteio para a gente? Administrar? Você vai ter uma aluna. Maria, você quer perguntar alguma coisa? Pode ligar o áudio, Maria. Bom dia. Bom dia. Hã? Bom dia, pode falar. Bom dia. Bom dia, eu quero saber que dia vai voltar a aula. Janete, ela vai. Pode, Janete, responder ela e depois fazer o nosso sorteio. Bom dia, Maria. Qual é a sua turma, minha querida? É o sexto azul, né? Sexto ano branco. Sexto ano branco. Maria, para o sexto ano, a previsão que o retorno aconteça ainda só a partir de setembro, possivelmente. Nós vamos, na semana que vem, retomar algumas turmas. Já retomamos com o 9º e o 3º ano. Vão retomar também na semana que vem. Eu vou encaminhar um vídeo para os grupos amanhã, no domingo, né, à tarde, como eu sempre faço, informando sobre essas turmas. Aqueles alunos que os pais autorizaram, né, o retorno, já foram enturmados para o 8º e também para o 2º ano do ensino médio, 8º ano fundamental e 2º do ensino médio. Então, na próxima semana, nós estaremos retomando com 4 turmas, ou seja, o 9º que já retomou, e aí teve essa conforme orientação, né, uma semana em sala de aula, uma semana remoto. O 3º ano da mesma forma. Aí agora, a partir do dia 9, nós teremos de manhã o 9º ano, o 2º ano e o 3º ano. E à tarde nós teremos uma turma do 8º ano. O limite das nossas salas são de 12 alunos, né? Então, assim, aqueles pais que já foram na escola, que já autorizaram, nós já estamos enturmando. Mas o 6º, o 7º e o 1º ano ainda não retomam, provavelmente retornarão na última semana de agosto ou apenas em setembro, viu, Ana? Eu acho que a sua turma, o 6º ano, deve retomar só em setembro. Outra coisa importante é que não é obrigatório o retorno. Se a família optar que seu filho continue no modo remoto até o final do ano, ela tem todo o direito e vai continuar tendo a mesma assistência, né, tendo os mesmos direitos de avaliações que os demais alunos, viu? Amanhã eu vou fazer um vídeo explicando direitinho para toda a comunidade. Janete, eu mandei para você a lista do sorteio. Assim, o sorteio, eu vou só verificar aqui com as meninas, né?
o que vai ser sorteado direitinho, e aí a gente vê a dinâmica. Só um momentinho. Pode falar, ela. Janete, são 6 chaveiros com aquele vidrinho de álcool, álcool em gel. Até eu quero. Tá, ô Janete, eu queria tirar uma fotinha, né, um print com todos antes do sorteio. Ô, Ellen, é mais, viu? Nós conseguimos mais doações. Ah, tá, então, comigo tem 6. Já doou um tanto aí pra gente. Foi? Pode sortear aí uns 20 ou mais, até uns 25 pode sortear. Você já tá com 6, Isso. né, Ellen? Ô, Ellen. Então pode ser 25. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos todos abrir a câmera para tirar. Né, pra gente fazer. Deixa eu só colocar a tela cheia aqui. Põe tela cheia. Arrumar o cabelo. Ave Maria, fala não. Os outros, se puder abrir a câmera. Bom dia, professoras. Bom dia. Bom dia, linda. Bom dia. Bom dia. Pode tirar? Pode. Abre aí, Bruna. Eu não vou abrir a minha, não, porque eu tô horrível. Oxi. Vamos lá. Deixa eu ver. Peraí, chegou mais uma pessoa. Então, de novo. Deixa eu ver como é que ficou. Só um momentinho. Vou mandar para a Cláudia aqui. Vê se ficou bom, Cláudia. Ô, Janete, tem quantos alunos? Que tiver já a quantidade aí, tem quantos? Pode colocar no sorteio Nós também, temos. Claudinha. 4. Isso. 25, não é não, Bruna? Isso. 25 Tem 25. alunos. Ué, se tem 25 o negócio, todos participaram, só lá buscar o dia. Porque Charles vai dar uns 20, e tem mais 5 aí, dá 25. Verdade, todos tem 6. Beleza. A todos os Então, alunos que estão aí- participando, você pega e pede para ele pegar o dia que for pegar como se diz? O PET. Aí pega a vida de álcool. A partir de Provavelmente, terça, a partir da terça-feira. Aí a gente vai ver, porque na segunda eu organizo direitinho, já separo. Mas vai poder abrir a escola terça? Porque vai abrir funcionar de manhã à tarde, não vai poder abrir a escola terça. Não é isso que nós queremos ver. Viu? Aí eu comunico, mas já vou deixar a lista lá. Inclusive, do último, aquele dia da live, tem 2 brindes lá que eu tenho que entregar. Só o Davi Emanuel que buscou. Tem mais 2 alunos que eu não me lembro o nome, eu acho que é o Pedro. A Bruna até me mandou. Viu? Aí eu vou... Estão lá separados. São 2 copos que o pessoal do projeto deixou lá, né? Do Resgatando Vidas. Outro dia eu até brinquei que tem um do Bob Esponja que é muito fofo. Aí eu falei, gente, eu vou levar esse copo para casa, que o pessoal não veio buscar. Ó, tem fila, também quero. Bob Esponja, eu adoro Bob Esponja. É uma gracinha. Ô, meninos, então, assim, todos que participaram da live e assinaram a lista, quando for pegar o PET, que está com a lista com ela, aí pega o vidrinho de álcool. Nós vamos estar disponibilizando para vocês uma atividade. Quer perguntar alguma coisa, Maria? Professor, onde está ali? Coloquei aí. Outra questão, nós vamos estar disponibilizando para vocês agora, cada professor, uma atividade. Essa atividade, ela, no caso, as disciplinas de biológica, vai ser avaliativa, nós vamos estar computabilizando. Aí, talvez, se outro professor puder nos ajudar também, a avaliar a participação de vocês. Ela é bem simples, umas perguntinhas tranquilas sobre a reunião de hoje, tá bom? Então, acho que Melissa, encerrou. quer falar? Não, deixa a Melissa falar. Fala, pode falar. Melissa, você levantou a mão?
palco do sorteio vão estar liberados para só 6 alunos ou para todos os alunos? Todos que participaram, foram 25 alunos e nós temos 25 brindes, viu, meu bem? Mas nós vamos avisar para você. Mas é o seguinte, o PET volume 3 eu já peguei, então, para poder eu pegar o vidrinho vai ser como? Ô, nós vamos vai PET complementar tá vindo já? Não, é o PET, não é o complementar, não, é o PET 3. Nós vamos informar, viu, meu bem? A gente informa direito. Não tem problemas. Tudo bem. Bom, as professoras encerraram e agora vocês vão para os grupos, façam atividades. Agradecemos a todos que participaram, parabenizamos pelas falas, pelo material, muito produtivo, muito importante, e a gente tem que entender, assim como o conhecimento, a informação é uma ferramenta que a gente deve usar para ser melhor, para viver melhor, e principalmente, a coletividade, ela é importante para que o mundo seja melhor, não para o meu interesse, mas para o interesse de todos. Um bom sábado, um bom final de semana. Parabéns aos pais, parabéns às pães da nossa escola, que nós sabemos que temos muitas, entre colegas, entre servidores e a comunidade em geral. Até mais.